Bom dia, vamos, paz e graça a todos. Vamos para mais um vídeo hoje, né? Hoje eu quero falar sobre o eu sou, o eu sou do Antigo Testamento, né? E Jesus se declarando eu sou no Novo Testamento, parâmetro de que ele é o Deus do Antigo Testamento, é o Deus do Novo Testamento, vindo em forma de homem, morrendo na cruz para nos salvar, né? Mas eu vou entrar aqui no versículo quando ele se declara o eu sou, lá para Moisés, na sarça ardente, né? Tá no capítulo, Êxodo capítulo 3, do versículo 10 ao 14. Então vamos lá. O 10 diz assim: Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Então disse a Moisés: Eis que quando vieram os filhos de Israel, lhe disseram: O Deus dos vossos pais que enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome, que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou. Eu sou me enviou a vós. Gente, eu vou parar por aqui, tá? Então, quando Moisés ali, né? Moisés dá um monte de desculpa, né? Para não ir, né? Mas esse é um outro texto para deixar para outro dia, que Moisés não conhecia o Deus de Israel, ele foi criado lá no palácio do faraó, ele não tinha a cultura dali do povo de Israel, o povo hebreu na época, né? Então ele era o príncipe ali, ele foi criado pela filha do faraó. Então ele, na verdade, ele nem conhecia, né, o Deus. Talvez ele conhecesse de alguns relatos, de ver o povo dele na escravidão ali, né, de ouvir falar, mas na verdade Moisés não conhecia Deus. Então ele arrumou um monte de desculpa: eu não vou porque eu tenho a língua presa, porque uns falam que ele era gago, outros falam que ele era fanho, eu não sei. Eu sei que ele arrumou um monte de desculpa, né? Mas não teve jeito não. Aí ele pergunta, quando perguntarem para mim, né, para libertar, quem foi que me enviou pro faraó, né? Ele vai falar que o eu sou enviou o faraó e o povo que estava ali, né? Por que Deus se proclama o eu sou para libertar o povo? Desde a promessa de que Deus tinha feito para Abraão, Isaac e Jacó, né? Quando houve a grande fome ali, que José já tinha sido vendido como escravo ali no Egito, virou governador do Egito, né? Que é uma história muito conhecida. Ali ele levou o povo, né? Que estava ali com a fome, ele levou o povo para Israel. Ele pegou o pai dele e os irmãos e levou ali, né? Porque o Egito era a grande potência e ela tinha o alimento, né? Ela continha todo o alimento da época. Então ali o povo foi crescendo, crescendo, crescendo e se tornou escravo. Passaram-se 400 anos, né? Desde a promessa de Abraão até a libertação do povo do Egito, o povo da escravidão, né? De agricultores, né? Vendo ali, acabaram virando escravos, que foram morrendo os faraó, levantando outros e acabaram se tornando escravos, né? Mas isso tudo já estava predito lá atrás, já para Abraão, né? Agora o que me chama a atenção assim é o 400 anos, né? Eles viraram escravos. Se você for ver,
durante os relatos bíblicos, 440, é um número, não é numerologia, é um número simbólico, são fechamentos e abrindo ciclos, se fecham os ciclos para abrir outros. Então eles ficaram 400 anos escravos, depois Moisés conduziu eles 40 anos pelo deserto, tá? Aqui, quando depois que ele conseguiu libertar o povo, né, que vagou 400 anos pelo deserto, a distância estimada entre o Egito e Canaã é cerca de 440 a 500 quilômetros. Hoje assim, nossa, 400, 500 quilômetros você vai em 5, 6 horas, né? Eles estavam a pé e eles andaram em círculo. Porque essa jornada de Moisés, eu tô lendo aqui, porque senão eu acabo esquecendo. Essa jornada de Moisés e o povo hebreu, de 40 anos, deu-se em consequência a desobediência e para a formação de uma nova geração. Deus disse que o povo hebreu era de dura serviço, era um povo de dura servidão. Era um povo que não obedecia, não sei se foi por conta do tempo que se passou de 400 anos que foram nascendo, foram morrendo, e bem poucos, né, conservavam o nome de Deus, lembravam do nome de Deus, sendo que lá no Egito tinha muitas outras culturas de outros deuses, né? Nem vamos entrar nesse mérito aí, né? Mas alguns assim, eram histórias contadas de pai para filho, porque até aí não tinha a palavra de Deus, era só relatos, né, de pais que iam contando para filhos. Então Deus deixou esse tempo ali de servidão ali no deserto, né, que eles vagaram pelo deserto, né, e para que se formasse uma nova geração, né, uma nova geração debaixo do cuidado de Deus, porque Deus fez muitas proezas ali no deserto. Ele abriu o Mar Vermelho, ele fez cair o maná do céu, né? De dia era uma coluna de sombra, né? À noite era uma coluna de fogo, para que o povo não... Porque o deserto tanto é calor quanto é frio à noite, né? Para não se... Para ver o cuidado de Deus na vida deles, coisa que acho que o povo lá que durou 400 anos não viu esse cuidado, né? Tanto que nos relatos bíblicos, os únicos dois ali que saíram do Egito adultos ali da geração de 20 e poucos anos que conseguiram entrar em Canaã, porque não era Israel, naquela época era Canaã, né? Foi Josué e Caleb que conseguiram entrar. Entraram outros, sim, que nasceram no meio do caminho, que saíram criança, mas essa geração toda pereceu no deserto, tá? Deus falou que era um povo de dura servidão, que era um povo que não obedecia. Nos relatos entre Êxodo, Deuteronômio, a gente vai ver que é um povo de dura serviço, tá? Então, aqui crianças, né? Que talvez seriam crianças, né? Que foram preservadas para entrar em Canaã também foram os filhos de Corá. Corá foi um personagem que se rebelou contra Moisés, né? Lá durante a caminhada do Egito, Deus fez a terra se abrir e engolir a Corá, né? Os filhos dele se preservaram, né? E a prova disso está em Números 26:11, que eles posteriormente foram levitas, cantores, músicos, porteiros do tabernáculo e mais tarde no Templo de Jerusalém. Eles também foram autores de alguns salmos. Eu vou citar aqui os salmos 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
84, 85, 87 e 88. Gente, nem todo salmo é de Davi, viu? O povo tem um conceito muito de que todos os salmos foram de Davi, não foram não. Alguns foram de Moisés, outros foram de Corá, outros foram de outras pessoas, outros reis, tá? E os filhos de Corá, que acho que eram 3, foram autores desses salmos. Então, ali, os salmos foram escritos mais lá na frente. Isso era deixado por documentos, pergaminhos, né? Aí o que eu quero comparar? O eu sou do Antigo Testamento. Então Deus se declarou, eu sou o que sou. Né? Como que diz, eu sou o que sou e eu faço tudo e eu posso tudo. Né? Aí vamos aqui para o Novo Testamento, quando Jesus se declara, declarando eu sou, o Deus, né? Aí eu vou, as 7 declarações do eu sou no Evangelho de João, tá? Porque João que nos mostrou Jesus como Deus, o Evangelho de João, que ali nos mostrou Jesus como Deus. Então vamos lá, primeira declaração, eu sou o pão da vida, João 6,35. Ele é o alimento espiritual que sacia a fome da alma. 2. Eu sou a luz do mundo. João 8,12. Ele ilumina o caminho e afasta as trevas espirituais. 3. Eu sou a porta. João 10, do 7 ao 9. Ele é o único meio de acesso à salvação e à vida eterna. A distância... desculpa, gente, eu virei errado. Eu sou a fonte de água viva. João... Esse é a fonte de água viva. Gente, acho que eu pulei um. Tá aqui, desculpe. É que eu virei a página aqui. Eu sou o bom pastor. João 10, do 11 ao 14. Ele cuida, guia e protege suas ovelhas, seu povo. No 5, eu sou a ressurreição e a vida. João 11, 25. Ele tem o poder sobre a morte e concede a vida eterna. A declaração 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse versículo aqui, para mim, ele diz tudo. Ele é a única via para Deus Pai. 7, eu sou a videira verdadeira. João 15, de 1 a 5. Ele é a fonte da vida, de frutificação espiritual para os seus seguidores. Tem outras declarações que ele fala também importantes, o eu sou. Antes mesmo de Abraão nascer, o eu sou, João 8,58. Essa declaração direta da pré-existência de divindade de Jesus, né? Aí a gente vai lá para a mulher samaritana, né? Eu sou a fonte de água viva. Está no Evangelho de João, no capítulo 4. O encontro que ele teve ali com a samaritana no poço, né? Gente, só entrando nesse contexto aqui, os samaritanos não se davam com os judeus, tá? Isso aí vem desde a época lá dos reis, é complicado, foram misturas de povos, então eles não se davam. Então os samaritanos eram amaldiçoados, tanto se você ler no contexto ali do capítulo 4 de João, ela vai falar onde se deve adorar, porque eles ofereciam sacrifício a outros deuses, né? E era uma mistura ali, né? E ele fala ali para a mulher, né, que haverá, que nem no monte, nem no templo. Porque ela pergunta, onde se deve adorar então? Ele fala, nem no monte, nem no templo, né? Porque ele se declara que ele é ali a fonte, né? Ele é o templo de adoração, né? Das pessoas adorarem ali é ele, não é uma coisa física.
o templo ou no campo, oferecendo sacrifícios. Já estava impondo por terra ali os sacrifícios, adoração em templos, cultos de adoração, né? Enfim, nesse contexto todo. Aí ele se declara fonte de água viva, né? Só que tem um detalhe, é que nessa fonte de água viva, esse contexto aí, Jesus se declarando é a existência do Espírito Santo. A água é representada pelo Espírito Santo. Eu sempre, antes mesmo de conhecer a palavra, eu sempre achei que Deus tinha uma ligação muito forte com a água, né? Mas eu não sabia discernir o que era. Qual era a importância da água na nossa vida, né? Aí se você for ver biologicamente, nosso organismo é 70% água. A gente vive passa dias sem se alimentar, mas não passa dias sem beber água, sabe? São vários contextos, né? O mundo não vive sem a água, tá? Nenhum ser humano, nenhum ser vivente vive sem a água, a existência da água. Então, estou falando aqui na parte da ciência, tá? Espiritualmente é outra coisa, né? O batismo, né, tem que ser sob as águas, né? Você mergulha nas águas e sobe uma nova criatura, né? Então, mas o que eu quero deixar, Jesus se declarando Deus, o eu sou lá do Antigo Testamento, Jesus se declara Deus aqui no Novo, né? E, assim, lá no Antigo Testamento, Moisés guiava o povo para a terra de Canaã, né? A terra que emana leite e mel, né? A Bíblia fala disso. E bem poucos conseguiram entrar, tá? Bem poucos conseguiram conquistar a terra de Canaã e foi muita guerra, muito derramamento de sangue. Lá no Antigo Testamento é muita guerra, né? Mas aí eu falo, qual é a diferença de hoje? Moisés conduzindo lá o povo hebreu e Jesus nos conduzindo aqui. Que diferença nós temos daquele povo? Olha para o nosso povo, que é um povo mais duro de coração do que nós. Eu não vejo diferença. Você vai ver diferença em vestimentas, costumes, hábitos, mas como fala, de alma, de espírito. Nós não temos diferença nenhuma do povo hebreu. Nós somos duros de coração, nós julgamos. É a mesma coisa, não tem diferença nenhuma entre o povo hebreu e nós. Moisés lá penou na mão daquele povo. Jesus hoje não pena porque ele é rei, porque ele é Deus. Moisés não, Moisés era homem. Hoje Jesus já morreu, já venceu a morte, já está no trono. Mas qual é a diferença de nós para o povo hebreu? Não tem nenhuma. Jesus nos conduz aqui. E nós somos obedientes a Ele. Nós somos obedientes à palavra de Deus. Nós seguimos os mandamentos de Deus, o propósito dEle, o querer dEle na nossa vida. Tá difícil. Então, assim, eu vejo muita gente criticando o povo judeu. Ah, não creio em Jesus. Mas nós também não. Nós também não. Se você for analisar, todo o povo põe um obstáculo para crer em Jesus, para crer em Deus. Tudo tem obstáculo. Quando não tem obstáculo, tem um monte de parâmetro que leva a pessoa num julgo violento para seguir Jesus. Então, esse é o quesito entre povos. Qual é a diferença do Antigo Testamento para o Novo? A diferença só é que Jesus já venceu a morte. Lá não, lá eles estavam sob o jugo da lei. Aqui nós não temos mais o jugo da lei, aqui nós estamos debaixo da graça. O que quer dizer graça? A palavra graça é favor imerecido. Nós não merecíamos ser resgatados e Jesus foi no nosso lugar. Mas em questão
de caráter, de ser humano, de humanidade, nós somos iguais ao povo hebreu. E tem mais, ali no Antigo Testamento era só para o povo Israel, o povo de Israel. Quando, a partir da morte de Jesus, porque nós não tínhamos acesso, nós viemos só ter acesso à salvação, a Jesus após a morte e ressurreição dele. Deixa isso bem claro. Isso nos é dado como parâmetro da história da existência de Deus desde lá da antiguidade, da história da antiguidade. Mas para nós, os gentios, porque nós somos os gentios na Bíblia, nós não tínhamos acesso a esse critério da salvação. Só após a vinda de Jesus, a vinda dele, a morte e a ressurreição dele é que a palavra foi disseminada, nós fomos dados como filho de Deus, né? Para a salvação da vida eterna. Mas detalhe, se você for lá no comecinho, Abraão, isso é profético, ele falou, em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Olhe para a estrela do céu, vê se tu pode contar. Então, foi um ato profético que se realizou ali com Jesus. Mas no Antigo Testamento nós nem haja pelo calendário, né? Nosso calendário é contado a partir do nascimento de Cristo, né? Nós estamos no ano de 2026. Se você for ver lá, acho que é 5, 6 mil anos que aconteceu essas histórias, né? Então, o que eu quero deixar de reflexão é isso. Mostrar qual é a diferença entre nós e o povo hebreu. O quanto nós somos duros de coração, quanto o povo hebreu era. Aí lá, eles não entraram na Terra Prometida, não entraram em Canaã. Então, ali a Bíblia fala, entrou 2, Caleb e Josué, que creu e seguiu a Deus. Quantos de nós vamos herdar do reino dos céus? É de se perguntar isso. Quantos de nós vamos herdar o reino dos céus? Porque não pensem vocês que o reino dos céus é herdado na osmose, na moleza, porque não é não. A Bíblia fala, eu não lembro agora o versículo fala, mas que o reino dos céus é tomado à força. Se nós não batermos o pé e não ficarmos firmes ali, nós não vamos conseguir herdar o reino de Deus, não. Tá? Então vocês meditem, analisem no Deus do Antigo, né? No nosso amado Jesus, o Deus nosso do Novo Testamento, né? Que ele se fez carne, veio habitar entre nós para nos dar acesso à salvação, né? Porque foi através do apóstolo Paulo, né? Que foi disseminado, Paulo que saiu dali do centro de Jerusalém, ali do centro da Judéia, e foi para a Grécia, foi disseminando o evangelho, né? Então, do apóstolo Paulo, né? Tem as cartas paulinas lá, até especialistas, né? Teólogos, né? Fala que se por um acaso, né, a Bíblia viesse ser, assim, sumisse da existência da Terra, só as cartas de Paulo já seria suficiente para fé, doutrina e salvação, tá? Então nós temos acesso à salvação de Cristo, sim, mas se nós analisarmos a nós mesmos, por dentro, nós não temos diferença do povo judeu. Então não adianta o povo querer estar crucificando. Os judeus não aceitaram Jesus porque isso é antissemitismo, tá? Antissemitismo. Isso é profético, isso é Deus lá. Por que Israel, o povo de Deus, é a menina dos olhos? Eu não sei explicar. Acho que ninguém vai saber por que Deus escolheu esse povo. Ninguém vai saber explicar, mas Deus não vai quebrar, Deus não vai tirar a aliança dele com Israel. Deus não vai, Israel é o povo escolhido por ele,
para dar início. Jesus era judeu ali como homem. Então, esquece, gente, né? Essa briga imbecil que o povo acha, ai, porque os judeus não creem, eles não creem, porque não cabia dentro do parâmetro dele, eu não vou saber, já era tudo predito, sabe? O Messias, que eles aguardam o Messias até hoje, vai vir pelo anticristo. O Messias que eles aguardam é a brecha do anticristo para entrar no mundo, que virá fazendo prodígios, milagres, trazendo uma falsa paz. É o anticristo que vai vir. Sabe, isso é eles com Deus. Isso não pertence a nós. É uma coisa que não pertence a nós. Outra coisa, ai, porque eles mataram Jesus. Ai, porque os romanos mataram Jesus. Gente, Jesus fala, a minha vida ninguém toma, eu a dou. Eles foram instrumento para que Cristo morresse ali na cruz e fosse extinto ali para o propósito, porque ele veio para esse propósito, morrer em morte de cruz. Então eles foram usados, judeus, os romanos ali, eles foram usados como instrumento. Na hora que Jesus está ali, que Pilatos pergunta para ele, por que você não fala? Eu tenho o poder de te livrar ou de te mandar te matar. Jesus olha para ele e fala, nenhum poder teria te dado se não viesse do meu Pai. Então Jesus deixa bem claro, a minha vida ninguém toma, eu a dou. Então Jesus foi no nosso lugar, Ele se doou por nós. Ele se fez maldição por nós. Mas enfim, o propósito de hoje é isso, para que analisemos a nós mesmos, ver o tanto que nós somos um povo de dura cerviz, né? Difícil, né? É obedecer a Deus, tá? E eu vou ficando hoje por aqui, que vocês ficam na paz do Senhor. Tenham um bom dia, um bom sábado na presença do Senhor Jesus. Beijo.